Bem-vinda. Hoje a gente vou passar mais uma masterclass para vocês, com todo detalhado, para que vá ficando cada vez mais claro como se relacionar através das redes sociais. Esse relacionamento vai gerar o quê? Mais vendas. Então, é a nossa terceira parte, sem você perder, porque quem não assistiu a primeira parte não tem problema nenhum, até porque a aula ficou gravada. Então, depois, quem quiser assistir as duas primeiras vai poder assistir, mas essa terceira, eu vou fazer um resumo que vai vir de encontro a todas as dúvidas que vocês tiverem. E no final também vai ser aberto para tirar dúvidas, tá? Vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Bem-vinda, Denise, super bem-vinda. Então, estou pedindo aí, vamos aguardar uns 5 minutinhos, vou deixar para o pessoal tirar dúvidas depois no final. E a gente preparei um material para passar para vocês aqui, né? Já baseado o quê? Em toda a experiência que eu tenho ao longo dos últimos 4 anos. Eu trabalho com marketing e vendas há mais de 18 anos. E no marketing digital eu atuo há mais de 4. Com clientes, porque tenho clientes também que eu dou assessoria de marketing, e também alunas, porque eu comecei a entender o quê? Que a necessidade da empreendedora é fazer, como está fazendo aqui, arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, fazer. Depois que a empreendedora cresce, aí sim ela pode contratar uma agência, mas no começo é muito ela que faz, né? Então, baseado no que eu faço com os clientes no digital, eu comecei a perceber quais caminhos a gente precisa seguir para poder começar a ter resultados. Vou aguardar mais uns 3 minutinhos para depois começar a aula, e vocês vão poder fazer perguntas no final. Vai anotando as perguntas, se livre das distrações, avisa a família que vocês vão participar de uma masterclass, porque se a família não sabe, ficam chamando, né? Se você estiver no computador, fecha as abas do navegador, procura deixar o celular, se você estiver vendo pelo celular, procura deixar no modo avião, para não entrar nenhuma distração. E olha, pega papel e caneta. Por quê? Papel e caneta, mas hoje em dia, né, com tudo digital, você vai pedir para pegar papel e caneta? Gente, papel e caneta funciona. Papel e caneta, pelo menos quando eu estudo escrevendo. E quando a gente escreve, vai ativando o outro lado do cérebro, né? Que não só aquele que a gente está ali prestando atenção. Vou fazer uma introdução para vocês e depois eu vou fazer uma explicação que vai durar aí mais ou menos uns 35 a 40 minutos, e depois eu vou fazer o quê? A explicação de uma oportunidade que vai demorar só 10 minutos, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Aí, perguntas e respostas, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês desejarem, o que vocês precisarem. Se quiserem, nesse momento também, o que é importante? Se vocês quiserem compartilhar no grupo da família, esse link está lá no grupo do WhatsApp, né? É só compartilhar o link no grupo da família, no grupo dos amigos, convidar quem você quiser para participar dessa masterclass. Opa, aí eu fui aprovar uma pessoa que estava entrando e na hora que eu dei um clique aqui, ela saiu da tela. Deixa eu ver quem que era, deixa eu ver se eu consigo. Caiu aqui, mas é só para você entrar de novo. Eu fui clicar em outro ponto e a pessoa entrou e assim mesmo. Deixa eu compartilhar novamente lá. Mas então é isso, vocês vão poder perguntar o que vocês precisarem. E assim, gente, hoje em dia não tem mais como ficar longe do digital, né? Hoje em dia, e principalmente as redes sociais, a gente está vendo como o papel é tão importante. Eu tive uma pessoa que fez assim, mas se fosse tão importante, não tinha acontecido tal coisa em vez de tal coisa. E aí são coisas diferentes. Uma coisa é o que acontece na política, a outra coisa é o que acontece através da comunicação. A gente vê que muitas vezes a TV ela não traz as informações tão corretas, né? E a gente acaba indo o quê? A gente acaba indo correndo para as redes sociais para verificar se aquilo que está passando na televisão, o que o pessoal está falando nas redes sociais. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas eu faço isso automaticamente. Eu vejo uma informação, hoje em dia está até assim, eu vejo a informação na rede social, no WhatsApp, por exemplo, chegando vídeos, e depois eu vejo qual TV que vai passar aquela informação que condiz com a realidade. Melhor, pode estar, nenhuma TV pode estar passando uma informação, o que eu faço? Todo dia eu dou uma olhada no YouTube, eu vejo quem que está ao vivo no YouTube. Para mim, essas pessoas que estão ao vivo no YouTube, elas têm mais credibilidade do que muitas TVs. Então, a gente vê a força que a rede social ganha
e como é a força que nós, como empreendedores e empreendedoras, ganhamos por estar utilizando as redes sociais. Bom, a pessoa que tentou entrar, ela vai provavelmente tentar entrar novamente daqui a pouco. Aí, à medida que eu vou ouvindo barulho aqui, porque quando eu compartilho a tela, acho que veio aqui. Quando eu compartilho a tela, boa noite, gratidão, com certeza. Sim, no final a gente abre a câmera e aí faz uma fotinho. Perfeito. Vou compartilhar a tela para vocês. Muito feliz que você está aqui, Dê. A gente tem, nossa, a amizade nossa vai ser para sempre, né? Isso mesmo. Chegou aqui. Permitir. Pronto. Acho que era aquela pessoa que estava. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês. E aí, quem ficar até o final vai ganhar esse resumo todo da aula. Bem-vinda, Eliana Brasil, Elisama Brasil, super bem-vinda. Aí vocês podem fazer as perguntas no final. Vou pedir só para vocês deixarem o microfone desligado, porque sempre tem alguma interferência, algum barulhinho dentro da casa, né? Então, deixar o telefone desligado, e aí, o telefone não, o áudiozinho desligado, e vão anotando as perguntas para vocês fazerem as perguntas no final. Eu vou te mutar, tá bom? Ela não sabe mutar. Eu vou mutar você, Elisama, para depois você abrir no final fazer pergunta, tá? Vou deixar todo mundo no mudo. Eu vou clicar aqui no. Ela saiu. Depois ela entra de novo. Deve ter caído. O pessoal caiu, mas daqui a pouco volta de novo. Às vezes a internet, né? A conexão fica lenta. Deixa eu compartilhar então a tela com vocês. Aí, quem ficar até o final, eu vou liberar este guia, que é este mapa mental. Ele está pequenininho, mas ele já vai aumentar aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá começar. O guia completo para você vender mais através das redes sociais em 30 dias, mesmo que você seja iniciante. Então, este guia é um guia para você, que você seguindo ele, seguindo passo a passo, você consegue ter resultados para poder começar a experimentar os primeiros resultados em 30 dias. Então, vamos lá para essa parte aqui. Então, o que a gente vai ter pela frente, né? Como eu tinha explicado, a gente vai ter a parte onde eu vou explicar para vocês alguns tópicos, depois vai ser mais ou menos uma meia hora, 30 minutos, né? Que já passou 5 minutos aí da introdução. Depois eu vou, depois dos 30 minutos de explicação do conteúdo, eu vou falar de uma oportunidade durante 10 minutos, e depois eu já vou abrir para perguntas, tá bom? Então, o que acontece? O que acontece com a grande maioria das empreendedoras, lojistas, profissionais liberais? As pessoas, elas querem o quê? Elas querem ter resultados através das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muita gente se sente perdido. Depois vocês me falem se isso acontece com vocês. Então, você quer vender utilizando as redes sociais, mas você tem dificuldade de vender, você tem dificuldade de atrair o público-alvo correto. Quando fala de público-alvo, muitas vezes você pensa, nossa, mas o que é público-alvo, né? É um termo que muita gente acaba não conhecendo por ter uma distância dos conceitos de marketing. Não sabe como se tornar referência no seu mercado para se tornar uma autoridade, porque tudo isso que eu vou falar aqui vai trazer você para uma coisa só, que é o quê? Vender. Todo mundo quer o quê? Vender. Simples assim. Começar vendendo um pouquinho, todo mundo começa de pequeno, né? Começa pouquinho, depois aumenta, escala o negócio, até que você possa prosperar grandemente, gerar muitos empregos, ter uma bela casa de campo, carro, é isso que todo mundo quer. Mas, para que isso tudo aconteça, você precisa entender algumas dificuldades que você tem atualmente, para que depois você possa entender o quê? Como sanar essas dificuldades. Então, você tem dificuldade de vender pelas redes sociais porque não sabe como as coisas funcionam muito bem ali. Tem dificuldade de atrair o público-alvo correto porque não sabe exatamente o que é público-alvo. Vou explicar. Público-alvo basicamente, porque assim, a gente não vende para todo mundo nas redes sociais, na internet, no Google. Tem 210, 220 milhões de brasileiros. O meu produto serve para todo mundo? De repente, seu produto, vou dar um exemplo aqui. De repente, seu produto é pincel de maquiagem. Bom, seu produto já não serve para homens, então seu produto é só para mulheres, é um público-alvo mulher. Se é um pincel de maquiagem, já não vai servir para crianças, provavelmente muito menos para bebês. Então, seu produto, pincel para maquiagem, seu público-alvo correto são mulheres, provavelmente a partir dos 18 anos.
Moças mais novas vão usar? Adolescentes? Vão, mas são as moças que têm um poder aquisitivo para comprar o seu produto. Então, este vai ser o seu público-alvo correto. Só para dar uma exemplificação, cada nicho de mercado vai ter um público-alvo diferente. Não, você não sabe como se tornar referência no seu mercado, como eu estava falando, se tornar autoridade. A nossa audiência, ela passa a nos seguir, nos acompanhar, compartilhar nosso conteúdo, comentar, à medida que eles entendem que nós somos referências no nosso mercado. A partir do momento que as pessoas elas começam a olhar e falar, nossa, ela sabe do que ela está falando. E aí eles começam a nos seguir, nos acompanhar, igual novela, começam a acompanhar nossos stories, querem saber o nosso dia a dia, para poder o quê? Aprender e também prosperar. Então, nas redes sociais, a gente precisa trazer conteúdo de valor para ajudar a nossa audiência a caminhar e ir crescendo também junto com a gente. Claro que você não dá todo o seu conteúdo todo, você não vai sanar 24 horas de dúvida da sua audiência, mas você vai ajudar com alguns conteúdos, e aí o que vai acontecer? A tua audiência vai te enxergar como autoridade, como alguém que pode ajudá-la a crescer dentro do seu ramo de negócio. Às vezes você trabalha com moda infantil, então, para você se tornar uma referência para as mães que compram moda infantil, de menino ou de menina, você vai ter que falar sobre o universo da maternidade, provavelmente. Não só de roupas, mas sobre o universo da maternidade. Bom, 4. Você não consegue o quê? Gravar vídeos, né? Então, você não consegue vender, porque você tem dificuldade, você não consegue vender através das redes sociais, tem uma dificuldade, ok? Não atrai o público-alvo certo, não se torna referência no seu mercado, não se torna autoridade, e você também não consegue o quê? Gravar vídeos, fazer live, fazer stories. Às vezes você até faz alguma coisa, mas não sabe muito bem por que você está fazendo e com quem que vai conectar. Você faz sem ser o que é intencional. E se você não tem uma intencionalidade, você vai ter mais dificuldade de conectar com esse público-alvo. E aí, o que acontece? Tem muita gente que acaba copiando o conteúdo do concorrente. Tem esse concorrente aqui que está fazendo bacana as coisas, está tendo bastante comentário, curtida, compartilhamento, etc. Eu vou copiar esse concorrente aqui. Aí a sua marca ela é vista como uma marca genérica. Então, você deixa de conquistar autoridade com a sua audiência e você passa a ser considerada uma marca genérica. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Copiar concorrente nunca é bom. Deixa eu só fechar aqui. Perfeito. E aí, 6º passo, você também não sabe o que? Tirar a sua audiência do barulho. O que é tirar a audiência do barulho? Olha, as redes sociais, elas são um grande barulho, né? A rede social é feita ali para se relacionar. As pessoas não entram para comprar nas redes sociais, elas entram para se relacionar. Mas quando elas veem a sua marca tendo uma comunicação humanizada, aí isso faz com que as pessoas acabem se conectando e acabe, por causa desse relacionamento, elas acabam comprando. Então, o que é importante? A gente conseguir tirar nossa audiência do barulho e levar eles para pontos de contato. Pontos de contato no WhatsApp, pontos de contato no Telegram, pontos de contato com listas de e-mail, pontos de contato onde você consiga o quê? Porque as redes sociais, elas são um grande concorrente para o nosso trabalho, né? Se a pessoa entra no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, muitas vezes ela acaba ficando horas, ali dentro do Instagram e do Facebook, e você acaba o quê? Perdendo aquela venda que talvez você fosse fazer, porque você não pegou o hábito de tirar a audiência do barulho. Então, é importante criar pontos de contato para tirar a audiência do barulho. E aí eu estou citando um exemplo aqui. Nós precisamos sempre criar o quê? Conexão com a nossa audiência. Então, vender através das redes sociais é o ato de você criar conexão e humanizar a sua marca perante o seu público-alvo. Por isso que as pessoas acabam comprando de quem está nas redes sociais, devido a essa humanização. E aí eu gosto de usar um exemplo aqui, que foi o fundador do Avon. Avon, aquela empresa gigante de cosméticos. Ele foi criado em 1886, tem 136 anos o Avon. Agora, o que eu acho muito interessante da história do Avon foi o David H. M.C. Connell, que fundou o Avon. Ele era o quê? Um vendedor de livros. E ele vendia livros de porta em porta. Só que ele começou a perceber o quê? Que os livros não estavam tendo tão boas vendas. O que ele pensou? Preciso fazer algo de diferente para aumentar as minhas vendas. Aí ele pensou, vou mandar produzir alguns perfumes, encontrou uma fabriquinha, mandou produzir alguns perfumes e vou dar esses perfumes de brinde. Aí você já imagina o que aconteceu, né?
as pessoas começaram a gostar, as mulheres começaram a gostar muito mais dos perfumes do que livros, começaram a se interessar tanto pela compra de perfumes, que ele acabou percebendo que ele estava tão próximo da audiência dele, tão próximo, que ele percebeu que tinha uma oportunidade de negócio ali. Então, valia mais a pena ele criar uma fábrica, aí ele começou a chamar ele de California Perfumes, e aí depois o filho, quando assumiu, chamou de Avon. Mas é uma empresa gigante de 136 anos, que nasceu o quê? Porque ele começou a prestar atenção na audiência dele, né, tirou a audiência do barulho, começou a prestar atenção e percebeu que tinha uma oportunidade no mercado. Então, vender através das redes sociais é se relacionar e prestar bastante atenção na sua audiência. Você não consegue hoje, estou falando dos problemas que vocês têm, né? Então, você não consegue hoje transformar seguidores em seguidores em clientes e fãs da sua marca. E isso porque você conhece muito pouco a sua audiência, não consegue tirar a audiência do barulho, não consegue fazer pesquisas, e, portanto, as vendas elas estão atreladas ao tanto que a gente conhece a nossa audiência. Quanto mais profundo a gente conhecer, mais profundo no funil a gente conhecer a nossa audiência, investir tempo para conhecer a nossa audiência, mais resultado nós vamos conseguir trazer, e nós vamos transformar seguidores em clientes e fãs da marca. Fãs da nossa marca são pessoas que, mesmo quando a gente está dormindo, elas estão falando bem do nosso negócio e a gente está vendendo mesmo enquanto está dormindo. O Instagram, por exemplo, você cria a lista de destaques, arruma a sua bio, e aí o que você vai postando de conteúdo, você pode estar dormindo, pode ser 3 da manhã, e as pessoas estão consultando o seu conteúdo e estão querendo consumir, estão querendo fazer compras aí com você. Então, quando a gente transforma seguidores em fãs da nossa marca, o ideal é que a gente trabalhe sempre para transformar os clientes em fãs, porque os fãs eles vão trazer muito mais clientes. Então, tudo isso que faz parte de vender através das redes sociais, e esse tem sido um problema para a maioria de vocês. Bom, você tem um negócio incrível, mas não sabe se posicionar no Instagram e nas demais redes sociais. Então, você já sabe que você tem um negócio incrível, você aposta no seu negócio, você já faz alguns negócios, mas o posicionamento nas redes sociais ainda não é aquele que você gostaria, até para você poder o quê? Escalar o seu negócio e crescer muito mais. Bom, você não sabe, muita gente não sabe o quê? Que o posicionamento digital ou posicionamento de marketing somos nós quem escolhemos. Então, por exemplo, carros da marca BMW. Carros da marca BMW escolheram se posicionar para um público classe A que tem um poder aquisitivo mais alto. Carros da marca Fiat escolheram se posicionar provavelmente para o público B e C que tem um poder aquisitivo mais baixo. Né? Então, todas as marcas vão vender? Vão, mas a BMW descobriu que o público classe A é um público que viaja para o exterior, é um público que faz viagens internacionais frequentes, provavelmente é um público que frequenta resorts, e aí você vai entendendo quem é o perfil daquele público para que você consiga posicionar o seu negócio para aquele público. De repente, você tem um negócio que não, Luciana, meu negócio é vender e ganhar por quantidade. Eu vendo produtos a R$2, mas eu preciso vender o quê? 1 milhão desses produtos. Então, você está se posicionando, você já sabe que seu produto vai assumir o que? Liderança de custo, e você vai escolher o posicionamento de marketing, provavelmente para vender para a classe B e C, que tem um poder aquisitivo menor, só que o seu produto é um produto que ele é barato. Então, você tem que ganhar em margem, você tem que ganhar em escala. Então, o teu posicionamento, a forma como você vai ser percebido na mente do consumidor e no coração do consumidor, que é o posicionamento. Então, muita gente tem um negócio incrível, mas não sabe ainda se posicionar, não percebeu que você próprio que escolhe esse posicionamento e vai construindo ele no Instagram e nas demais redes sociais. Vocês também, por não saber disso, vocês não tomam decisões mais assertivas e acabam continuando se sentindo perdidos. Quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar tá bom. Tem uma frase que diz isso, né? Agora, se eu sei para quem eu quero vender, eu começo a entender que eu tenho que me posicionar de uma tal maneira para atrair aquele público-alvo e aí conseguir conectar com ele e aí sim humanizar minha comunicação para aí sim conseguir trazer conteúdos e começar a trazer mais vendas. Então, você escolhe o posicionamento e depois que você escolhe esse posicionamento, você começa a tomar decisões muito mais assertivas e as coisas começam a acontecer
devido a essas decisões assertivas. Você não se comunica com a sua audiência da forma correta. Então, você acaba não fazendo o quê? Pesquisa. Se você não faz pesquisa, não conhece a fundo a sua audiência, você também não consegue humanizar a sua comunicação. E se você não humaniza a sua comunicação, você não tem engajamento nas redes sociais. Engajamento é uma métrica de consideração. Quando as pessoas estão vendo o seu engajamento, elas estão considerando comprar do seu negócio, indicar você para outras pessoas, né? Então, tudo isso está ligado a você não saber se posicionar. Daqui a pouco eu vou falar dos acertos, tá? Por enquanto, a gente está falando daquilo que é o maior problema. Você não tem ideia de como escalar o seu negócio através das redes sociais. Então, você vê que muita gente escala. O que é escalar o negócio? É vender em quantidades cada vez maiores. Você vê que tem pessoas que às vezes sabem menos do que você, só que elas estão vendendo mais, porque elas já encontraram um posicionamento e elas começaram a entender como é que faz o quê para vender cada vez mais para aquele tipo de público-alvo. Então, depois que toma essa decisão de posicionamento, você vai conseguir o quê? Escalar o seu negócio também. E vocês atualmente são profissionais liberais, lojistas, empresárias, empresários, como eu comentei, sabe, tem pessoas que sabem menos do que você, mas já conseguiram escalar o seu negócio e vocês precisam, então, conseguir se posicionar para que isso também seja uma realidade, escalar o seu negócio seja uma realidade. Vamos lá para... já tinha comentado sobre eliminar as distrações, já comentei, né, que a gente vai falar, estou comentando aqui sobre mais ou menos uns 30 minutos sobre o conteúdo, e depois vou falar de uma oportunidade nos próximos 10 minutinhos. E aí, vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, para que vocês possam fazer perguntas para mim até o final da aula, tá? No final da aula. Vou responder quantas dúvidas vocês tiverem, e vocês podem ficar à vontade. Olha, faltou uma parte importante aqui, gente. Eu tinha que ter me apresentado, né? Então, meu nome é Luciana Fontes, trabalho com marketing e vendas aí há 18 anos. Comentei no comecinho, mas é bom repetir. E há 4 anos trabalho com marketing digital e redes sociais mais a fundo. Percebi lá atrás que muitas empresas e muitas pessoas não estavam entendendo como que era que fazia para poder ter mais resultado pelas redes sociais. Então, eu vejo que tem uma grande oportunidade, o mercado vai crescer muito. Hoje, quem não está nas redes sociais, a gente diz, está deixando o quê? Dinheiro na mesa. Agora, eu vou comentar com vocês aqui, então, alguns tópicos que são importantes, né? Então, tem 3 erros que a grande maioria de vocês comete, e como é que a gente pode evitá-los? Então, nas redes sociais, tem gente que não posta nada nas redes sociais. Tem rede social de comércio, né, para negócio, mas não posta absolutamente nada. Posta uma coisa aqui, daqui 15, 20 dias posta outra coisa, daqui um mês posta mais um outro conteúdo. E se você não faz postagens com frequência, você já tem um grande erro aqui. Então, isso é uma coisa importante de evitar. Eu vou colocar esse fone de ouvido, vamos ver se fica melhor o som, sem interferência externa, porque sempre... E aí vocês só confirmem para mim se ficou melhor. Peraí. Estão me ouvindo bem? Aí vou precisar que vocês abram o microfone só um pouquinho para me falar. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem, sim. Perfeito, então o som está bom, ótimo. Continuar com o fone de ouvido. Então, outra coisa também que vocês acabam fazendo, são 3 erros comuns. Posta produto ou serviço o tempo todo. Tem gente que nunca posta nada, e tem gente que posta o tempo todo. E aí, quando posta o tempo todo, com foco em vendas, a pessoa às vezes quer vender, então ela posta produto o tempo todo para vender, ou prestação de serviço o tempo todo. E aí, quando ela posta o tempo todo, e não dá um tempo para a audiência, não ajuda a audiência, porque rede social é feita para relacionamento. Então, para eu me relacionar e para eu ser vista como autoridade, para eu ser vista como uma especialista no ramo, eu preciso conseguir pegar minha audiência pela mão e mostrar que a vida da minha audiência pode ser melhor através de mostrar conteúdos que vão trazer audiência para um crescimento como pessoa, como negócio, como tudo. Então, tem gente que posta produtos e prestação de serviço e produto o tempo todo, com foco de venda, 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 venda. Isso faz com que o seu cliente se afaste, acaba saindo correndo, a gente brinca, né? Ou você gere menor conexão com eles, porque o foco acaba sendo de vendas o tempo todo. Eu conheço lojistas que até crescem,
já foi aluna minha, ela continua postando só conteúdo de vendas, mas eu sei que ela poderia ter crescido muito mais, ela poderia estar faturando talvez 10 vezes mais, se ela também aprender a pegar a audiência dela pela mão, e aí, eventualmente, é claro, se a gente quer criar redes sociais para vender, sim, mas isso a gente vai fazer lá no gerenciador de negócio, nos anúncios. Então, a rede social, você se relaciona e depois você consegue vender para este público que já te segue através dos anúncios. Claro que você precisa começar vendendo orgânico. Orgânico é aquele conteúdo que não é pago. Mas depois que você começou vendendo orgânico, a gente já vai entender o quê? Quais são os conteúdos que você vai conseguir escalar. Então, mas primeiro nas vendas, primeiro acontece o quê? Com a minha audiência, a tua audiência percebendo que tem um desejo genuíno seu de melhorar a vida deles. Então, quem posta produto e serviço o tempo todo com foco em vendas, também está cometendo um erro muito comum. Não ter conteúdo de valor, isso acaba sendo considerado que é uma marca genérica. Quando você não tem um conteúdo que é um conteúdo que gera valor para a tua audiência, as pessoas acabam olhando, não se conectando e acabam entendendo que a sua marca é uma marca genérica como qualquer uma outra. E aí faz com que a pessoa chegue na tua marca e pergunte qual o preço. Aí quando você fala o preço do seu produto ou serviço, ela olha e fala, o concorrente está mais barato. Porque a pessoa não entendeu qual é o seu diferencial e ela não entendeu que você é uma marca de valor. Então, você não tem um conteúdo de valor, acaba não criando uma ancoragem na mente do seu consumidor, acaba não criando um posicionamento, e a sua marca pode ser considerada marca genérica, acaba sendo considerada, a grande maioria acaba sendo considerado. Esses são os 3 maiores erros que vocês devem evitar. Agora, quais os maiores mitos sobre vender através das redes sociais? Quantidade de seguidores. Tem gente que pensa que quantidade de seguidores vai fazer com que as pessoas vendam muito mais, e não é assim. Eu mostrei hoje, compartilhei para vocês no grupo do WhatsApp, também pus lá nos stories, o quê? A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde ela traz o case, um caso de mercado da influencer, que tem ainda, deve ser mais seguidores agora, mas ela tinha 2.600.000 seguidores, uma adolescente de 20 anos, uma moça, né, uma adulta e pré-adulta. Ela tinha 2.600 seguidores, e ela tinha uma missão, vender 36 camisetas, para ela poder pedir, comprar isso da marca, e a marca fazer o envio. A marca fez assim, olha, a gente só consegue te enviar se for pelo menos 36 camisetas, tem os custos lá e tal. E aí, durante 30 dias, ela não conseguiu vender 36 camisetas. E ela tem 2.600.000 seguidores. Ou seja, a gente percebeu que não é quantidade de seguidores. O link está lá no grupo, no WhatsApp, né? Esse aqui, e depois você assistir nos stories também. Então, a gente entende o quê? Que mesmo se eu tiver poucos seguidores, e tem vários casos de mercado onde você, mesmo tendo poucos seguidores, você consegue vender se você começar do jeito certo. Se você fizer um passo a passo, onde você vai conduzindo o seu cliente dentro de um funil de vendas, é conversa no direct, é um story, às vezes é uma live, pode até parecer uma coisa despretensiosa, mas tem todo um porquê e uma estratégia, e você vai conduzindo o cliente ali dentro de um funil de vendas, que independente da quantidade de seguidores, ele acaba se tornando cliente, depois fã da sua marca, acaba te indicando para outras pessoas. Então, outro mito sobre vendendo pelas redes sociais. Tem gente que pensa assim, mas eu vou ter que me tornar blogueirinha, blogueirinho. Não tem que se tornar blogueirinha nem blogueirinho. Tem gente que fica preocupado com o que os outros vão falar, o que a família e os amigos vão falar. A questão é que quando você aparece nas suas redes sociais, você está sendo o quê? A cara da sua marca. Porque, gente, vocês já ouviram uma frase, eu vi uma frase esses dias que eu guardei ela para mim, vou carregá-la para sempre, que é: todo produto, ou prestação de serviço, né, também, todo produto e serviço, ele é o quê? Eles são mudos, eles não falam sozinho. Então, o seu negócio precisa ter uma cara da marca. Então, tem gente que tem um mito, né, de achar que vai se tornar blogueira, blogueiro. Será? Né, será que para minha idade, será que eu vou... tenho vergonha da minha voz, tenho vergonha de aparecer. Só que quando você quebra essas barreiras, vence essas barreiras de aparecer e se torna a cara da sua marca, e aí o seu produto ganha uma voz dentro das redes sociais. Você aumenta as chances de você vender 80% mais de vendas para quem é a cara da marca. Por isso que tem marcas que acabam contratando uma influencer, né?
mas tem marcas que o próprio presidente é a cara da marca. Então, todo empreendedor que se dispor a ser a cara da marca, nós acabamos tendo 80% mais de vendas, porque a gente está criando um negócio. Por que isso? Porque quando a gente aparece num vídeo, numa live, numa masterclass, ou num story, num vídeo qualquer que a gente posta, a gente cria uma conexão cognitiva com as pessoas. Uma conexão cognitiva, ela não é só visual, ela também é sensorial. Então, isso tudo faz as pessoas se conectarem, olhar olho no olho, ver o jeito da pessoa, tudo isso faz com que os nossos seguidores se conectem muito mais com a gente. Outro mito também sobre vender pelas redes sociais, ficar esperando a aprovação das pessoas, né? Eu sempre falo, Deus já te aprovou quando você nasceu, já nos aprovou quando a gente nasceu. Então, a partir do momento que você tem redes sociais que você não precisa pagar para fazer uma live, não precisa pagar para fazer um vídeo nem nada, não aproveitar essa oportunidade realmente é deixar dinheiro na mesa. Então, ficar esperando a aprovação das pessoas é coisa na nossa mente, que essa aprovação pode não vir nunca, se a gente ficar esperando. Essa aprovação somos nós que vamos conquistar. Como? Porque nós vamos escolher o posicionamento que a gente quer ocupar na mente e no coração do consumidor. Então, eu vou o quê? Eu vou criando ações e estratégias passo a passo para que o meu consumidor, o meu cliente, o meu seguidor comece a entender cada vez mais quem eu sou, a que eu vim ao mundo e que dores e que problemas que eu posso resolver do meu cliente. Todos nós somos pagos o quê? Para resolver problemas, né? Seja na venda de produto ou na prestação de serviço. Então, ficar esperando a aprovação é um mito, um grande mito. Crenças limitantes também. Muitos de nós temos o quê? Crenças limitantes. Ah, mas quando eu era pequena, as pessoas falavam que, quando eu era pequeno, as pessoas falavam que a minha voz era assim, assim, assim. Ah, eu ouvi muito que a minha imagem era isso, isso e isso. Então, crenças limitantes acaba sendo um mito que faz com que você não venda nas redes sociais. Então, é importante trocar essas crenças limitantes aí por crenças fortalecedoras. A gente precisa olhar para onde a gente quer chegar, né? Olhar para onde se quer chegar. E 5 melhores estratégias aí, vou dar aqui agora para vocês, para que vocês consigam o quê? Fazer as suas primeiras vendas aí, pelo menos 30 dias, né, para rodar essas estratégias. Então, você tem que ter o quê? Conteúdos que vão conectar e atrair o seu público-alvo. Você precisa definir a persona do seu negócio e fazer o mapeamento da sua concorrência. Eu vejo que frequentemente as pessoas empreendedores, lojistas, profissionais liberais não sabem exatamente quem são seus concorrentes. E a gente precisa, olha, quando eu fui fazer o meu mapeamento de concorrência, eu peguei players do mercado que nunca nem ouviram falar meu nome, pessoas que já tinham 100, 200, 300 mil seguidores, e eu tinha ali 1.500, acho que já tinha 3 mil seguidores na época. Só que assim, perto de quem tinha 100, 200, 300 mil, que já faturava milhões, eu era minúscula, só que eu falei, não, mas eles são concorrentes que eu quero chegar um dia a ser do tamanho deles, depois, quem sabe, superar, e eles são concorrentes porque hoje, querendo ou não, alguma prestação de serviço, o cliente procura eles e não sabe ainda que eu existo. Então, eu fiz ali um mapeamento da concorrência. E a partir do momento que a gente faz essa definição de persona, esse mapeamento de concorrência, a gente começa a entender o quê? Quais atributos que a nossa audiência valoriza. Porque eu não tenho que querer ficar boa no que eu faço, no que eu vendo, ou no que eu presto serviço, devido à minha concorrência, mas sim devido ao quê? Ao público-alvo que eu quero atrair. Então, se eu começo aos olhos do meu consumidor ser vista como necessária, maravilha, porque eles vão comprar os meus produtos e serviços e vão me indicar para cada vez mais pessoas. Então, uma estratégia que é bastante importante, além de criação de conteúdo que conecta e atrai o público, definir a persona e mapear a concorrência. Encontrar o seu diferencial de negócio, né? Então, encontrar uma diferenciação para você poder o quê? Trabalhar essa diferenciação. Nessa diferenciação, você vai se destacar da sua concorrência, vai se distanciar da concorrência, e você vai encontrar um lugar onde você vai mostrar que você pode resolver problemas com prestação de produtos ou venda de serviço, mas que o seu valor é diferenciado, a sua prestação de serviço, ela traz uma diferenciação que nenhum concorrente tem.
né? Então, encontrar o seu diferencial é uma das 5 estratégias que vai fazer com que você já comece a fazer vendas e possa escalar o seu negócio aí em 30 dias. Anúncios em cima dos conteúdos e produtos 80/20, já explico o que é isso. Então, eu faço anúncios em cima de qualquer conteúdo das redes sociais? Não. Eu tenho que ver primeiro quais são os conteúdos que mais conectam com o público-alvo que eu quero atrair. Então, por exemplo, eu quero atrair pessoas do público A, B e C, ou B e C, mais mulheres do que homens, um exemplo meu aqui. E eu sei que eu quero um produto meu que vende bem, é um produto empreendedor e lojista de resultado, ou é a mentoria, então eu tenho que definir qual é o produto que eu mais vendo. Todo negócio, gente, ele tem uma coisa chamada produto, a gente chama de curva ABC, ou a gente chama de gráfico de Pareto, que é o quê? Essa lei que o Vilfredo Pareto criou, que era um economista italiano. Ele descobriu que 20% dos produtos de qualquer empresa trazem 80% do faturamento. Então, 20% dos produtos de qualquer empresa, isso a nível mundial, trazem 80% do faturamento de qualquer negócio. Gente, é incrível isso. Incrível como isso funciona. Para vocês terem uma ideia, 20% das roupas que a gente tem, a gente usa elas 80% do tempo. 20% de toda a produção de cerveja aliás, 80% da produção de cerveja da Brahma, por exemplo, ela é vendida para 20% das pessoas que consomem. E é tudo assim, quando você vai olhar essa regra que ele percebeu que ela já existia na natureza, o Vilfredo Pareto, por isso que a gente fala produtos 80/20. Quais são os produtos campeão que você tem? Prestação de serviço ou venda de produto? São esses que você vai começar a fazer os seus anúncios. E no conteúdo, aqueles que mais vão conectar com o público-alvo. E dica 5, testar e validar estratégias diversas. Sem testar, não vai encontrar o caminho de ouro. A gente brinca no Digital, a gente tem o quê? Testar. A gente tem que testar sempre, porque aquilo que deu certo, eu continuo, faço de novo, vou melhorando, tirando as arestas daquilo que eu preciso melhorar, mas quanto mais eu faço, mais eu melhoro, e quanto mais eu testo estratégia, mais resultado eu passo a ter. Então, você começa a anotar tudo que está dando certo, para que você possa fazer cada dia mais. Então, são 5 dicas aqui para vocês já fazerem, criarem essas estratégias. Então, o que você precisa fazer para colocar essas estratégias? Então, minimamente 30 dias para você ter esses resultados, até um total de 60. Esses resultados, gente, eu comecei a ter com alunas, com a minha própria conta. Então, depois que eu comecei a fazer tudo isso que eu estou comentando para vocês, por exemplo, a minha conta no Instagram, eu estava com 7.582 seguidores. É que eu falo, a quantidade de seguidor não quer dizer resultado financeiro, mas é uma métrica que traz o quê? Um pouco de autoridade. No início de outubro, agora de 2022. Só que fazendo todas essas estratégias que eu estou dando aqui de dica para vocês, comentando para vocês, eu passei para 205 mil seguidores. Depois vocês olhem lá no meu perfil, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver. É uma métrica que, como eu falei, ajuda bastante, né? Ajuda você a se tornar autoridade, mas claro que eu sei que tem que ser todo trabalhado, esses clientes, né? Mas é um número bastante alto que eu tenho já no orgânico, independente de anúncio. Eu tenho clientes, por exemplo, como o seu DAC, que é um cliente que ele é o quê? É um cliente de pós-graduação no Paraná, na cidade de Maringá, e eles conseguem o quê? Eles fazem a venda eles vendem, além de curso, eles têm trabalho para paciente modelos. Então, eles vendem o quê? Especialização para clientes que querem fazer essa pós-graduação. E eles vendem também treinamentos de 2, 3 dias, treinamentos que são imersões
de 2, 3 dias. E a gente utiliza o quê? As redes sociais deles para fazer isso. Então, a gente cria todos os conteúdos, define qual será o tipo de anúncio, e com isso eles têm conseguido lotar todas as turmas deles de treinamento. Então, uma pós-graduação com uma turma aí, pelo menos de 12 pessoas, treinamentos menores um pouco, mas é uma pós-graduação que custa R$36 mil. E através do quê? Das redes sociais. Testamos o Google por um tempo, só que a gente começou a ter resultado mais onde? No Facebook e Instagram Ads. Através dos conteúdos de valor e através dos anúncios, através de todas essas técnicas que eu estou comentando para vocês aqui. Outra pessoa que teve muito resultado, e depois eu vou mandar para vocês nos grupos, é a Mari Milsoni Fashion. A Mari Milsoni Fashion, ela iniciou do zero, é uma aluna que iniciou do zero, é uma aluna que trabalha com venda de produtos de moda, roupas, e ela não tem nem o estoque, ela trabalha com o estoque dos clientes, dos lojistas. Então, ela posta nas suas redes sociais. Hoje, agora, no dia 17/11, eu já olhei a conta dela, ela está com 11 mil seguidores, e ela já consegue fazer vendas até para fora do Brasil. Porque para quem que ela vende? Para as brasileiras que estão fora do Brasil, que começam a ver as roupas que ela vai postando toda semana, vai postando a quantidade correta, e vai trazendo ali um interesse das suas clientes, que ela já começou a mandar produtos para fora do Brasil. E ela não tem uma peça em casa, ela tem 0 de estoque, ela iniciou do zero e hoje ela já tem 11 mil seguidores. Então, é um resultado também que a gente conseguiu trazer aí através de um trabalho feito nas aulas, né? Daqui a pouquinho já vou falar para vocês da oportunidade que eu vou ter para vocês hoje, também já vou abrir para perguntas. Tem alguns cases de mercado, por exemplo, tem um case de mercado, uma empresa que ela lá nos Estados Unidos, né, mercado, né, o case do mercado. Ela é uma empresa que eles começaram a criar suas postagens, eles são de Miami, e eles receberam o quê? Eles receberam uma proposta da Disney, sabe a Disney World? A Disney World convidou eles o quê? Para fazer o loteamento e venda de imóveis, porque a Disney vai lançar um novo lançamento de um novo parque temático. E eles precisam o quê? De uma empresa que faça as vendas do loteamento, porque primeiro a Disney, ela praticamente monta uma cidade, né? E como que a Disney achou esse cliente? Através das redes sociais. Então, a gente se posiciona nas redes sociais de uma forma que clientes grandes, por exemplo, começam a nos encontrar, e aí nascem negócios o quê? Milionários, através de uma simples o quê? Através de uma simples postagem. Aparentemente é uma postagem simples, mas quando você tem uma estratégia de conteúdo, quando você tem todo um alinhamento de expectativa, você atira no que vê e acerta no que não vê, porque essa proposta da Disney, nem em sonho essa empresa do mercado, depois eu vou trazer o nome para vocês direitinho, a empresa não pensou que ela fosse conquistar um contrato tão gigantesco, tá? Então, muitas vezes, a pessoa começa a fazer suas redes sociais e ali os negócios começam a acontecer. Então, às vezes, um contrato que a tua marca fechar, dependendo, porque às vezes a marca da pessoa, ela vende para o consumidor final. Dependendo da marca, ela já vende para o mercado B2B, que são clientes pessoa jurídica. Então, dependendo do cliente para quem você vende, a coisa, um contrato que você fecha já é contrato para mais de anos. Então, você está bem posicionado nas suas redes sociais, é um investimento. É investimento que você está fazendo dentro do seu negócio, dentro da sua vida e a vida da sua família também. Tem resultados também como a Vanessa, do Cantinho da Van, faltou colocar os prints para vocês aqui, mas depois eu vou mandar nos grupos. Vanessa também, no caso, a Vanessa do loja Cantinho da Van, ela tinha um Instagram com 1.500 seguidores, mas ela não conseguiu o quê? Vender absolutamente nada. Aí veio a pandemia, ela fez um treinamento comigo, a gente fez todo o trabalho ali com ela, e ela conseguiu o quê? Hoje ela está com 4.560 seguidores, mas muito antes dela ter 2.000 seguidores, ela começou a ter o quê? Faturamento. E o que a Vanessa me explicou, ela falou, olha,
os clientes que estão chegando pelo Instagram são clientes que querem comprar produtos mais caros, ela vende cosmético, né? Querem comprar produtos mais caros, então, claro, uma loja, ela vende produtos mais caros, toda loja, que ela é comissionada, né, então ela ganha, assim, 50% sobre aquilo que ela vende, 100%, então a loja dela passou a faturar mais, justamente porque ela começou a atrair um público-alvo que gastava mais e que queria produtos de valor agregado maior. Então, você se posicionar de forma correta nas redes sociais faz com que você comece a fechar agenda de negócio, fechar, se você é um profissional liberal, um médico, um dentista, um advogado, você começa a fechar contratos. Se você é uma empresa de pessoa jurídica, você também começa a fechar contratos maiores, porque você está bem posicionado, igual esse caso aqui da Disney World que eu comentei. Se você vende para o consumidor final, às vezes venda de curso ou mesmo venda de produtos, você também começa a atrair clientes que podem pagar mais, clientes que estão melhor posicionados aí financeiramente podem também pagar mais, né? E o importante é atrair público-alvo certo. Mas tudo isso que a gente faz o quê? A gente escolhe quem é que a gente quer atrair. Então, a gente precisa escolher também o quê? O posicionamento. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Anotem as perguntas para não esquecer, porque às vezes vem uma dúvida, né? É importante anotar para não esquecer. E aí, eu vou falar para vocês o quê? O que é importante você fazer para que você consiga, eles têm um passo a passo do que você precisa fazer para que você consiga ter resultados nas redes sociais e vender todos os dias e conseguir o quê? Escalar o seu negócio, fazer o seu negócio prosperar e aumentar, para que você possa gerar emprego para as pessoas, para que você possa ser um empresário bem-sucedido, sair de empreendedor e passar a gerar mais empregos, contratar mais gente, né, fazer a coisa prosperar, fazer o país prosperar. Então, isso tudo baseado o quê? Nos meus resultados e nos resultados de clientes meus e no resultado de alunas minhas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar a persona. Qual vai ser o objetivo disso? Atrair o público-alvo, e atrair o público-alvo que compra, tá? Porque não é só atrair público, é atrair público-alvo que compra. Conhecer quem são seus concorrentes e criar o seu diferencial. Então, o seu objetivo vai ser de se diferenciar da sua concorrência para que o mercado olhe para você e fale, nossa, eu preciso deste conhecimento que essa moça tem, ou eu preciso deste produto ou serviço que essa empresa ou que essa pessoa está oferecendo, porque eu já percebi que realmente é diferenciado. Você precisa também o quê? De técnicas de conteúdo diverso, método AIDA, listas, fazer chamada para ação, saber fazer vários tipos de pesquisa diferentes para encontrar o quê? O seu público-alvo e se conectar cada vez mais com eles através do conteúdo de valor. Então, a gente tem que entender o quê? Que as redes sociais, gente, elas são uma revista eletrônica. Tinha revista antigamente, né? Você chegava lá e comprava jornal, na banca de jornal, revista. Ainda tem algumas, mas a grande maioria das pessoas prefere pesquisar onde? No Instagram e demais redes sociais. O Instagram, ele acaba sendo uma grande vitrine. Então, antigamente existia o quê? Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ainda existe, mas deve vender bem pouco, porque as pessoas preferem pelo meio digital, né? Tem o site. Tinha a revista Playboy, que era uma revista masculina, a revista Capricho, que é uma revista mais para adolescente, aí a mulher cresceu, ela comprava o quê? Marie Claire, Casa Cláudia, dava várias dicas sobre cuidados da casa, dicas bem bacanas, a revista Cláudia, e depois nasceu a Casa Cláudia. Então, essas revistas, elas foram perdendo espaço porque nasceram as redes sociais. Então, a gente precisa saber ter técnicas de conteúdo como essas revistas tinham no passado, para a gente poder conectar a nossa audiência nas nossas redes sociais. Então, o objetivo dessas técnicas aqui é você conseguir conectar seus seguidores e a sua audiência cada vez mais. Gente, as pessoas, elas não compram pela razão, as pessoas compram pela emoção, e depois elas justificam com a razão. Então, a gente precisa conseguir conectar pela emoção também com a nossa audiência. Você vai conseguir o quê? Você precisa, na verdade, né, o passo a passo aqui do que você precisa. Então, você precisa, para conseguir ter audiência, vender todos os dias, escalar o seu negócio, ser vista como autoridade, você precisa também fazer o quê? Criar vídeos, lives, conteúdos que você vai conectar de forma muito intencional com a sua audiência. Então, o objetivo vai ser se conectar, porque os vídeos, eles conectam com a audiência 60 mil vezes mais. Um dia eu vi esse número, eu falei, gente, como é que pode uma pessoa conectar 60 mil vezes mais?
É uma pessoa só. Aí eu fui buscar essa informação. As pessoas se conectam de forma cognitiva. Então, é através do som da minha voz, é através da minha expressão facial, eu acabei de mexer as mãos. Então, tudo isso conecta com as pessoas vão começar a nos verem nas redes sociais e aquilo vai passar uma confiança e uma segurança para elas. Eu tenho gente que depois que assiste minha live fala, nossa, assisti uma live sua que ficou gravada, e quando eu ouvi você falando, eu sabia que você era a pessoa certa para eu fazer um treinamento que eu preciso. Falei, olha, então mesmo um vídeo que ficou gravado, conecta de forma cognitiva com a audiência. Conteúdos também, você precisa de fazer conteúdos, e o objetivo vai ser você se posicionar no Instagram, e depois fazer o quê? Cross-mídia, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, talvez até no LinkedIn, talvez sua marca precise estar no LinkedIn, talvez não, tudo depende de a gente analisar no começo. Mas o que eu vejo, que as empreendedoras, os lojistas, os empresários, os profissionais liberais, às vezes se sentem perdidos, e com razão, por quê? Gente, são tantas redes sociais, quando a pessoa para e pensa que ela tem que criar conteúdo para tudo aquilo, ela fala, nossa, não vou ter tempo, que horas que eu vou trabalhar, né? Então, tem uma técnica especial para fazer isso, claro, de forma que você gaste muito pouco tempo e consiga estar em todas as redes sociais. Mas eu sempre falo, comece pelo Instagram. Sempre começa pelo Instagram. Depois você exporta o sucesso que você tiver no Instagram para outras redes sociais também. Mas neste passo a passo do que fazer para poder ter resultados, realmente é gerar conteúdo e conteúdo de valor. Conteúdos de valor, porque o conteúdo de valor ele vai criar uma coisa chamada ancoragem de valor na cabeça do seu público-alvo. Passo 6, social media. Você precisa ser a própria social media do seu negócio, né? Então, você precisa conhecer bastante bem a sua audiência, mas você também precisa entender o que? De métricas, e você precisa ser a própria social media do seu negócio. E isso você vai conseguir fazer sendo o quê? Conhecendo a sua audiência a fundo. Utilizar Canva também. O que é o Canva? Canva é uma ferramenta onde você vai criar uma ferramenta onde você vai criar o que? Suas artes, os seus conteúdos. Você pode até gravar vídeo também pelo Canva, hoje já dá para fazer. Você vai poder fazer ele pelo computador, pelo PC ou pelo celular. E aí, quando você fizer isso, você não vai depender o quê? Você evita depender de agências de publicidade. Você e as pessoas ali do seu negócio. Então, você também precisa saber mexer com isso para que você tenha autonomia, porque assim, no Instagram a gente precisa o quê? Ser bom profissional e parecer também bom profissional, porque isso vai ajudar a ancorar uma imagem na cabeça do seu público-alvo. Então, quanto melhor a gente tiver, quanto melhor, né, aparecer na foto, nos vídeos, e quanto melhor as nossas artes estiverem mais bonitas ali no Canva, mais ancoragem de valor ela vai passar para o nosso público-alvo. Criação de outros canais, né? Então, depois que você estiver ali com o seu Instagram todo arrumadinho, você precisa também criar canal no YouTube, TikTok e talvez até um blog. Tudo vai depender do tipo de negócio que você tem. Porque através do conteúdo, você lembra que eu falei que as pessoas compram pela emoção, né? As pessoas compram pela emoção. Então, escrever histórias e talvez escrever até um blog vai fazer bastante sentido no seu negócio. O que for mais estratégico para cada tipo de negócio. O objetivo, então, de criar esses canais é o quê? Atrair a audiência de outros canais para o seu site, para o seu WhatsApp ou para suas redes sociais. Passo 9, anúncios no Instagram e Facebook, análise de métricas e melhores conteúdos, mais produto 80/20. Eu comentei um pouquinho no passo anterior, né? Já vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Então, aqui fazer anúncio, eu faço anúncio de qualquer conteúdo? Não. Eu analiso quais os conteúdos já me deram resultado no orgânico. Orgânico é quando eu não faço anúncio, né? O gratuito. Aqueles conteúdos que me trouxeram resultado, aí sim, eu vou fazer anúncio, com o objetivo o quê? De trazer resultados financeiros, me atrair mais público-alvo, me atrair vendas, né? Ou atrair mais público-alvo para a minha equipe, conversar e vender para eles, mas tudo vai das análises que a gente vai fazer das métricas, né? Então, esse passo a passo vocês precisam seguir. E também saber quais são os produtos 80/20, que são os produtos campeões, aquele que eu falei do gráfico de Pareto, né? A lei do Vilfredo Pareto. Quais são os produtos campeões? Que quanto mais eu tenho deles na mão, mais eu vendo.
Ah, eu não dou conta, eu não venço vender tanto desse produto aqui. É isso mesmo, é assim que funciona, o mundo funciona assim, tá? O McDonald's, vou dar um exemplo do McDonald's. Provavelmente o lanche que mais vende lá é o tal do Big Mac. Deve ser o McLanche Feliz e o Big Mac. Deve trazer 80% do faturamento. Eles até criam outras novidades para que você vá até lá. Mas o produto que realmente deve vender mais lá, eu imagino que deve ser o Big Mac. Talvez sorvete no verão também. Mas então toda empresa ela tem um produto que ele carrega 80% do faturamento, ele vem daquele produto que você investe. Então você vai precisar analisar isso para poder fazer anúncio em cima desses produtos, porque assim você não vai gastar dinheiro com anúncio, você vai investir e o dinheiro vai retornar. O ROI, né, que a gente fala, que é o retorno sobre investimento. E dica 10, estratégias de hype para você poder crescer. Conteúdos top, conteúdos topo, meio e fundo, né? Top aqui, topo. Conteúdos de topo, meio e fundo de funil. Com esses conteúdos de topo, meio e fundo de funil, mais as estratégias de hype, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir crescer nas suas redes sociais, além dos anúncios, né? Aliando essas estratégias ao seu negócio, tá? Então, são esse passo a passo que vocês precisam fazer aqui para conseguirem vender. Agora, eu vou falar vender e ter o quê? Escala de negócio. Eu sei que a princípio pode parecer muita coisa, né? Até olhando assim, a gente fala, é muita coisa. Mas, depois que você aprendeu a fazer, conhecimento não ocupa espaço, aí é só você fazer mais do mesmo, ou ensinar a sua equipe a fazer, e as coisas vão acontecendo. Eu vou falar, então, de uma oportunidade para vocês agora. Então, o que você tem o quê? 3 opções. Daqui a pouco já vou abrir para perguntas, daqui mais 10 minutinhos. Você pode seguir todos os passos que eu te dei agora, que eu listei, né? Você vai conseguir vender em 30 a 60 dias e você vai conseguir o quê? Escalar o seu negócio, porque você vai entender exatamente aonde precisa atacar, no bom sentido, para que as coisas aconteçam. Então, essa é a opção, você seguir todos esses passos que eu dei aqui agora para vocês. A segunda opção é que você pode, o quê? Pegar essa lista toda que eu passei aqui e tentar fazer tudo isso sozinha. Essa é uma opção também, porque, né, você já viu, você pode ter anotado muita coisa aí, você pode fazer sozinha. Dá para fazer? Dá. Vai demorar um tempo maior, talvez, mas dá para fazer. A terceira opção é começar uma mentoria comigo, que eu vou abrir vagas agora para uma mentoria ao vivo, né? São uma mentoria que ela dura aí 60 dias, são 10 aulas ao vivo online, e deixa eu apresentar essa opção para vocês aqui agora, então. Então, assim, para quem que não é essa mentoria, para quem não está interessado em começar do jeito certo, se a pessoa não está preocupada, não tem interesse de começar do jeito certo, essa mentoria não é para ela. Mas ela é perfeita para quem? Para quem quer vender nas redes sociais todos os dias e quer o quê? Escalar o seu negócio, quer crescer do jeito certo. Como é que eu sei que o meu método funciona? Porque eu já testei e validei ele com dezenas de alunas, clientes, ao longo de 4 anos, inclusive comigo própria, né? E no último período aí de um mês e meio, vamos dizer assim, eu cresci aí mais de 190 mil seguidores. Teve uma estratégia, teve um porquê. Para muita gente pareceu assim, eu cresci do nada, só que eu vinha já há um tempo fazendo as estratégias até que uma hora as coisas acontecem. Então, juntou o momento certo com a repetição e as estratégias, né, validando, testando estratégias o tempo todo, aí a coisa aconteceu. Mas porque eu já estava de olho no que precisava ser feito. E aí, quando eu testei, foi o momento certo, vamos dizer assim. Entrou com a visão de mundo que eu tinha, entrou com a visão de mundo que eu tenho, e aí eu comecei a falar de um determinado assunto e as coisas começaram a acontecer. Mas então, como é que são essas aulas, gente? São 10 aulas ao vivo e online, ao vivo comigo, né? Você vai ter um atendimento bastante exclusivo, porque eu dou atendimento tirando dúvidas também pelo WhatsApp durante 60 dias, então eu pego você pela mão e olho o teu negócio, você faz a aula e depois eu vou conferindo para ver se você está conseguindo executar tudo que está sendo passado, e nessa mentoria também são entregues o quê? Materiais em PDF, mais tarefas, porque uma coisa é a gente conversar nas aulas, e outra coisa depois que eu passo o quê? As tarefas também para vocês poderem realizar. Então, por exemplo, o que vai ter? Deixa eu explicar como é que vai ser, como é que está configurada essas aulas da mentoria. No módulo 1, você vai conseguir o quê? Mapear quem é a persona do seu negócio. Vai criar banco de ideias para conteúdo, para poder atrair o público-alvo. Então, você já vai sair
Você vai começar sem uma persona e vai no final terminar já tendo criado a persona para poder o quê? Atrair o seu público-alvo de forma totalmente assertiva. No módulo 2, você vai criar o mapa de competitividade, vai entender o quê? Quem são os seus concorrentes e quais, principalmente, o quê? Os atributos que a sua audiência valoriza. A sua audiência, os seus clientes valorizam. Porque uma coisa é eu querer crescer por crescer para copiar o concorrente. Isso não importa muito, mas o que importa é eu saber quem são os concorrentes e, principalmente, o que o meu cliente valoriza. Quando eu sei o que o meu cliente valoriza, então, meu cliente valoriza pontualidade, meu cliente valoriza clareza, o meu cliente valoriza estratégias fáceis de realizar, de executar, meu cliente valoriza que seja falado de um jeito simples, para poder trazer uma coisa que às vezes é complicada de um jeito no dia a dia. Estou listando alguns atributos aqui, baseado na minha persona, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai mapear ali 10, 15 atributos diferenciados do seu negócio específico. E ali você vai sair com clareza de que qual é o seu diferencial de negócio, para que você comece a explorar aquele seu diferencial e você seja percebido pelo mercado de forma única. No módulo 3, você vai aprender técnicas de escrita persuasiva, conteúdos que geram engajamento e conexão emocional com a sua audiência. Lembra que eu comentei que as pessoas compram pelo emocional e elas justificam com a razão, mas todo mundo compra pelo emocional. Então, você já vai sair sabendo que técnicas de escrita persuasiva que você vai conseguir fazer, você vai sabendo que você vai sair criando aí um calendário editorial já para poder atrair esse público-alvo através desse calendário editorial, com essas técnicas de persuasão, da escrita. Criação de conteúdos para vídeos, com o objetivo de que, para quem eu estou falando, quando eu sei para quem eu estou falando, gente, fica muito mais fácil de eu criar até uma masterclass como essa, porque eu sei quem é o público-alvo que eu quero atrair. Eu pesquisei as dores da audiência antes, eu pesquisei os desejos da minha audiência antes. Então, na hora que eu vou criar os meus vídeos, o meu vídeo sai de forma muito mais o que intencional. Então, eu acabo conectando com as pessoas de forma muito mais intencional. E eu consigo o quê? Ajudar o meu público-alvo de forma muito melhor, porque eu fiz pesquisa. Então, você vai conseguir o quê? Criar conteúdos em vídeos, não só criar conteúdos de vídeo de Reels, conteúdos para postar no feed, mas também stories e principalmente fazer lives. Você vai conseguir criar com intencionalidade para conectar muito mais com esse público-alvo com o objetivo de vendas. Você vai conseguir ter o foco o quê? Na jornada do consumidor, no módulo 4. No módulo 5, são 10 módulos, você vai ter a criação de banco de ideias e análise de conteúdos já criados, que já deram certo, até para fazer o quê? Criar cross-mídia. Você vai entender que criar outros canais é bem mais simples do que parece, né? Porque a princípio pode parecer, como eu falei, muita coisa, mas tudo tem um porquê e um momento certo de criar. Então, no módulo 5, você já vai aprender a criar suas redes sociais para fazer o cross-mídia. No módulo 6, você vai aprender a ser sua própria social media, e se você até quiser prestar serviço na área de social media, você vai poder, com essas técnicas que vão ser passadas aqui no módulo 6. Lembrando que todos os módulos têm um PDF que vai acompanhar, e também você vai ter as tarefas durante a semana, né? Mais o meu acompanhamento aí por 60 dias, com tirar dúvidas no WhatsApp. No módulo 7, ferramenta Canva, né? Então você vai aprender a criar artes para você mesma, edição de vídeo, você vai ser capaz de criar seus próprios conteúdos sem depender de agência de marketing ou design. Módulo 8, criação dos seus canais do YouTube, TikTok, LinkedIn ou blog, análise de quais canais faz mais sentido que o seu negócio mantenha, né, baseando o quê? Na sua audiência e também na concorrência, no nicho, para poder atrair mais faturamento e mais vendas pelas redes sociais. Módulo 9, anúncios no Instagram e Facebook Ads. Então, a gente vai fazer juntos a análise das métricas do seu negócio para poder criar os anúncios que fazem mais sentido para o seu negócio crescer e faturar mais. O módulo 10, no módulo 10 você vai aprender estratégias de hype para crescimento orgânico da sua conta no Instagram, análise de conteúdo, de nicho, análise do concorrente e o que mais fizer sentido aí dentro do seu negócio, para a gente poder ver como que dá para fazer um crescimento, ter um bom de crescimento aí dentro do orgânico, tá? Então, agora eu vou falar o nome aqui
oportunidade, que é a mentoria As Donas do Digital. Eu já tenho essa mentoria há mais de 3 anos, mais ou menos, e eu já lancei turmas individuais, mentoria individual, mas tenho lançado agora a mentoria de grupo, que tem uma riqueza muito grande, porque no grupo, às vezes, vem pessoas de nichos diferentes, então a gente acaba exercitando esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho muito, muito gostoso de estar fazendo em turma, porque a gente vê o crescimento do colega, a gente se inspira. Bom, eu me inspiro com vocês o tempo todo, né? E aqui eu trabalho de uma forma que, além de eu pegar os meus alunos pela mão, e eu sou apaixonada por dar aula, o sucesso de vocês é o meu sucesso. Se vocês não tiverem sucesso, eu não tenho sucesso. Então, eu preciso de fazer vocês terem sucesso para eu poder ter sucesso. E vocês vão ter bônus também nessa mentoria. Então, o que você vai ter de bônus nessa mentoria? O e-book, As Donas do Digital. O e-book hoje, se você for comprar ele separado, ele está saindo R$ 49,90. Você vai ter também uma aula bônus chamada Pesquisa de Campo Semântico. Essa aula bônus Pesquisa de Campo Semântico, o bônus que vocês vão ganhar é um bônus de R$ 200. Só um minutinho, gente, por favor. Eu estou fazendo uma aula gratuita, eu estou fazendo uma aula gravada. Tem 200 pessoas ao vivo. Eu estou ocupada, agora não posso falar. Desculpa, gente. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Roteiro para lives. Roteiro para lives, você vai conseguir ter roteiros para lives no valor de R$ 150, que você vai ganhar de bônus aqui. Aula 3, você vai ter grupos de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp, você vai ter essa aula bônus seria mais ou menos uns R$ 200, você está ganhando aqui de bônus, tá? E a aula 4, você vai conseguir aprender a fazer vendas através de marketplaces, principalmente se você tem venda de produto. Então, o que é marketplace? Magazine Luiza, Mercado Livre, lojas americanas, Shopee, tudo isso é marketplace. Então, você vai ter essa aula bônus aí. Essa aula bônus seria minimamente aí R$ 159. Somando todos os bônus que você vai ganhar, desde o e-book até a aula 4, aqui são 4 aulas a mais, você está levando de bônus para casa R$ 758, tá? E hoje a mentoria, As Donas do Digital, eu já vou abrir para pergunta para vocês, mas ela está saindo de R$ 1.397 na Black Friday, né? Por R$ 997, tá? Ou 12 parcelas de R$ 99,70. Então, menos do valor de duas pizzas, né? Acho que 2 pizzas a pessoa compra no mês aqui, que ela paga R$ 99,70. Então, 12 parcelas de R$ 99,70 para fazer uma mentoria aqui de 60 dias com tudo isso que eu falei para vocês. É bastante detalhe, mas como eu falei, depois que você aprende, o conhecimento, ele o quê? Ele não ocupa espaço e você aprendeu, começou a colocar em prática e as coisas elas começam a acontecer. E depois lá na frente vão dizer que vocês tiveram sorte. E a gente sabe que não existe sorte, o que existe é você encontrar a oportunidade de encontrar a sua ação, né? Eu vou abrir para perguntas, para vocês perguntarem, fique à vontade. Pode abrir o microfone, gente, perguntar o que vocês quiserem. E agora é só de vocês aqui, para vocês perguntar o que vocês quiserem. E eu vou liberar o link também, eu vou liberar o link da mentoria, eu vou liberar no grupo, tá? Vou liberar no grupo do WhatsApp, para quem quiser participar. Dúvidas? Deixa eu ver, tem alguma coisa escrita aqui. Boa noite, Lu. Dê aqui que escreveu gratidão. Já abriu a câmera, perfeito. Pergunta o que vocês quiserem sobre o que foi falado, tá? O que foi dito, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Oi, Lu, eu ia perguntar sobre social media. Sim. E também blog. Que plataforma é que vão os blogs? Tem várias plataformas gratuitas que você pode começar, e depois que o seu blog já estiver bombando, você pode até pegar uma paga. Mas tem Blogspot, acho que a Globo também tem uma, do Google chama Blogspot, é do próprio Google. E tem também como é que é o nome daquela outra? É que é bastante detalhes, né? Mas você tem várias, se você der um Google, tem várias plataformas que é de blog gratuito que você pode começar ali. Então, tem bastante. Na mentoria do detalhe, né, vocês podem escolher,
Eu achava que era tão difícil Uhum. criar blog, até que um dia me ensinaram, eu falei, gente do céu, em 1 hora eu escrevi mais de 8 conteúdos, já deixava programado, nossa, eu achava que era difícil, que eu não sabia, que eu não podia, né, uma crença limitante de achar que era difícil, e bastou uma pessoa me pegar pela mão, me ensinar uma vez, falei, nossa, tem conteúdos que a gente sabe de cabeça, né, ou a gente Uhum. vivencia uma história no dia a dia, você fala, se você pegar o hábito de passar para o papel, aquilo vai conectando com pessoas e vai atraindo cada vez mais. E sobre o Uhum. social media, qual a dúvida que você teve? A dúvida é assim que eu até gostaria de que alguém fizesse, né? Eu sei que a gente tem que aprender, né, Lu, a fazer, mas tem hora, eu queria, assim, um ponto de partida, alguém que deixasse as redes sociais como tem que ficar bem profissional, porque eu não fiz nada profissional. Aliás, até hoje, nem sei se eu posso estar falando Pode, aqui não, tanta. imagina, claro. É. Você É uma sabe que eu questão estou de com. começar, tem que começar, Uhum, porque assim, nenhuma rede social ela nasce pronta. Todas elas têm que uhum, começar do começo, né? Então, o que eu vou falar para você? Primeira coisa, tem que desenhar a persona. Eu tenho que saber para quem é o público-alvo que eu estou falando. E a gente consegue encontrar o público-alvo através do desenho da persona, uhum, entendeu? Através dessa criação dessa persona. Porque se a gente fala o seguinte, criar posts, criar arte no Canva, qualquer um cria, a gente brinca, né? Mas nós não queremos uhum, ser o quê? Criadores de posts só. Criar post, qualquer um cria. Agora, criar um DNA de conteúdo, ter uma estratégia de persona para atrair o público-alvo através de um conteúdo X, ou crescer, fazer um hype de crescimento através de um conteúdo que tem a ver com a visão de marca que a gente tem, visão de mundo. Isso é uma coisa que ajuda a conectar muito mais. E aí, você criar uma arte, você torna muito mais simples. E o meu conselho é, não precisa começar por todas as redes sociais, escolha uma. Comece pelo Instagram. uhum. E depois que o Instagram estiver bem arrumado, já está atraindo clientes com público-alvo, aí sim você vai para outras redes sociais, porque senão fica muita coisa para começar de uma vez, né? Então, às vezes, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, Uhum. precisa escolher uma rede social para focar. Entendi, tá E aí bom. são várias estratégias de conteúdo que tem, né? Que não tem como passar. São, você vê, são conteúdo de 10 aulas, de 1 hora e meia Uhum, cada aula, né? Então, são várias técnicas de conteúdo que tem que fazer e tem que testar. Porque depois de um tempo a gente começa a perceber que determinados conteúdos atraem este público-alvo, outro conteúdo atrai outro público-alvo. Então, por exemplo, eu já percebi que tem produtos que eu vou ter que criar, porque quando eu faço o anúncio de um determinado post, ele me traz um público-alvo que já está num patamar mais alto, classe B e A. Então, falou, quando tiver uhum. produto já criado, aí é esse tipo de post aqui que eu tenho que fazer. Então, mas isso a gente vai descobrindo à medida que o caminho, sabe, quando a gente está com o farol de um carro ligado à noite, ele Uhum, ilumina 100, 200 metros para frente, né? Para a gente enxergar mais 100, 200 uhum, metros para frente, tem que andar mais um pouco. Aí você ilumina, uhum. anda e assim sucessivamente. À medida que você se põe em movimento, você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando antes. Eu vejo que você faz um trabalho bastante bom de live, né? Eu gosto bastante que você tem uma constância bastante. Então, mas é assim, gozado, Lu, porque meu faturamento vem da corretora de Uhum, seguros. sim. E, mas quando eu vou falar de seguros, eu travo. Não consigo falar assim. Agora, se for para falar de desenvolvimento pessoal, aí eu me sinto bem. Eu ainda estou perdida, sabe? Eu até Não, tirei da minha mesa as coisas de sim, das terapias, para poder para eu tentar focar. focar na corretora. E eu gostaria, sim, vamos supor, eu tinha uma carteira muito boa, Que que eu precisa, consegui através do sindicato. precisa trabalhar essa carteira. Então, mas essa carteira, ela é falida, porque
era de taxista de frota, fazer seguro de vida deles, né, já por 30 anos. Eu me especializei tanto, tanto neles, que Sim. eu larguei tudo de lado e não percebi que o mercado... Eu percebi que estava morrendo, mas eu não me mexi. Ah, você chegou a perceber? Quanto tempo antes você percebeu que o mercado estava? Logo que nasceu os aplicativos ou foi antes? Não, isso, quando o Uber chegou. Sim, Quando o Uber chegou, a gente estava assim com umas 3.000 e poucas vidas, era muito legal. sim. Aí foi caindo, caindo, e com a pandemia, no primeiro ano a gente não percebeu tanto, mas no segundo, meu faturamento, meu Deus do céu, como caiu, Despencou. porque Tá. a maioria das empresas fecharam mesmo. E aí eu sinto assim que eu perdi um bonde, sabe? E Sim. eu me sinto esgotada, para te falar a verdade, E mas, olha, né, a gente conversando dá para perceber que dá para tem coisas para ser feitas aí que podem ser feitas, né? Então, porque tem concorrentes no seu ramo que estão prosperando, não tem? tem, seguro dá muito dinheiro, porque o seguro é uma, e eu acho tão É importante. totalmente emocional o seguro, né? Comprar um seguro é totalmente emocional. Você compra uma coisa torcendo para você não Lu, usar ela, mas te dá uma segurança de saber que você tem. é, Então, é maravilhoso. exatamente. É só se perceber, você tem o carro, se o teu carro tiver com seguro, você fica tranquila. Uhum, Você estaciona onde der para estacionar, você não fica com medo, né, de nada, é uma maravilha. E no seguro de vida, meu, isso é uma bênção, né? É uma prova mesmo, assim, de amor para você deixar para o outro e para você se sim, cuidar em quando é caso de difícil. invalidez, né? Sim, É também. maravilhoso, é É cuidado o maravilhoso, tempo todo, né? É, que são cuidados o tempo todo. exatamente. Eu gostaria, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse trabalhar assim com sindicatos de novo. Mas, sei lá, vamos ver o que que Mas vai. olha, eu sinto que tem solução, viu? Eu sinto só de você conversar, contar, porque se tem concorrente seu Uhum, que está fazendo, então é tem. porque tem E, solução. e o ramo de seguro, ele cresce 2 dígitos a cada ano, independente de crise. Tá, Independente de crise. sim. Então, tem mercado. Então é uma questão mesmo de analisar com calma, porque tem Uhum, trabalho para ser feito aí, não é do dia para a noite, mas se não fizer o trabalho que tem que ser feito, não vai. E se fizer, a é. coisa acontece. Uhum. É isso, eram essas as dúvidas que eu Perfeito, tinha, Bê. Tá certo. tá? E tá bom, eu Obrigada, vou. Lu. Obrigada a você, viu? Eu vou, de qualquer jeito, eu vou liberar a aula para quem não pôde assistir hoje lá no grupo, mas isso devo mandar hoje ainda, vamos ver. E é aquilo, eu estou com vagas abertas para mentoria em grupo. Caso você conheça pessoas, ou você decida fazer, ou conheça mais gente, você me avisa. Tá bom? Que aí rola um descontinho para você Valeu, que está indicando. tá joia. Tá bom, então. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Fica com Deus. Beijo. Beijo, você também. Tchau. Tchau.